Olá, bom dia! Olá, olá, olá! Como vocês estão? Estou entrando ao vivo agora nessa live, onde nós vamos falar sobre crenças limitantes. Estou aqui convidando algumas pessoas para assistirem. Vamos lá. Vamos entrando agora comigo, aqui ao vivo no Instagram. Bom dia, você que está chegando. Estou convidando aqui alguns amigos, mandando e enviando essa live aqui para algumas pessoas, para assistirem aqui conosco, participarem aqui. Vamos lá. Você também pode daí compartilhar, nós vamos falar sobre crenças limitantes, como elas nos paralisam, como elas nos impedem de avançar e conquistar nas nossas vidas. Vamos lá. Vem chegando você para cá. Oi! É você que tá aí? Eu não estava vendo quem tinha entrado porque eu estava convidando as pessoas. Ai, amiga, tudo bem? Eu tô aqui já um pouco atrasada, né? Na verdade, eu não estava conseguindo fazer as lives às sextas-feiras. Aí eu falei, não, eu vou organizar, eu vou abrir a live hoje. Mas eu não queria abrir tão cedo, estava esperando meu genro sair do trabalho para não incomodar. Aí agora que saiu, ainda o Efraim me ligou e pronto, aí agora eu consegui. Falei, pô, já são 8h27, mas vamos lá. Tinha colocado como propósito fazer live hoje e já tô aqui. Encaminha aí para alguém, Fabi, para suas primas, para suas irmãs, quem você sabe que está em casa, para Pamela, para a mãe de Pamela. Encaminha aí essa live que a gente vai falar sobre crenças limitantes. Acho que eu coloquei aqui o título da live, mas eu vou colocar de novo. Encaminhei isso. Eu estava aqui encaminhando para um monte de gente, convidando um monte de gente. Porque como eu não avisei que ia fazer, então, isso, encaminha aí. Encaminha enquanto eu vou aqui escrevendo o nome, eu vou ver se eu consigo colocar o título aqui da live que eu quero deixar. Deixa eu ver aqui. O título dessa live, né? É Vencendo. Acho que foi isso que eu botei lá fora. Vencendo crenças limitantes. Vencendo crenças. Vamos aprender como desbloquear essas crenças limitantes que nos impedem. Isso. Deixa eu botar aqui um asterisco que ele bota. Pronto. Aí agora eu vou fixar. Pronto, fixado. Boa. Vamos lá, eu vou começando aqui. Então, se só você estiver aqui, vai ser para você a mensagem de hoje. Na verdade, eu li um texto ontem à noite. Eu estava pensando ontem em fazer a live, né? E aí fui ler alguma coisa para trazer de assunto pra gente. E eu queria muito um texto aqui da Bíblia que me ajudasse a falar sobre coragem, sobre vencer esses limites da gente. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Nem perguntei como é que tá a conexão. Deixa eu me ajeitar assim para aparecer bem. Porque o telefone tá baixo, eu gosto quando ele tá aqui assim. Mas se eu botar assim, eu não vejo. Deixa eu ver se eu consigo botar alguma coisa aqui para levantar ele. Pra ele ficar mais altinho, vai ficar mais alto, né? Acho que não vou conseguir fazer bobagem dele assim, deixa ele assim mesmo. Porque eu tô sem tripé, né? Aqui em casa eu tenho meu tripézinho, não trouxe, devia ter trazido meu tripé. Mas ok. Tá bom, assim? Tudo ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Mandei pra Cíntia, que eu não sei se Cíntia tá dando aula agora de manhã. Quem tá trabalhando agora de manhã eu não mandei não. Mandei pra quem não, eu sabia que não tava trabalhando agora. E aí eu queria um tema, né? Pra live de hoje, mas de qualquer maneira eu vou deixar salva, vou depois colocar lá no grupo do Devocional, pra quem não assistiu, eu vou salvar no YouTube, que aí fica mais fácil de mesmo quem não tem Instagram consegue assistir, que eu tô salvando elas agora no YouTube. Aí eu lembrei, pensando em alguma coisa pra falar sobre vencer o medo,
Márcia Valéria, seja bem-vinda. Chega pra cá, estamos com um tema muito importante. Vamos aprender como vencer crenças limitantes. E aí eu lembrei da história de Gideão. Gideão é uma história muito linda que tem na Bíblia, lá no livro de Juízes. Uma época em que não havia reis em Israel, o povo estava vivendo assim, sem uma liderança fixa, cada hora entrava um líder diferente, e isso trazia uma estabilidade muito grande, porque eles estavam sempre em guerra, né? Era um tempo de conquistas, conquistas territoriais, e nesse momento aqui, da história de Gideão, sejam bem-vindas, meninas que estão chegando. Nós hoje vamos falar sobre como vencer. Nós vamos aprender na Bíblia como vencer crenças limitantes. Eu sou Marta Mendes, eu sou mentora emocional, sou terapeuta integrativa de mulheres. Já fica aqui meu contato se você está precisando de uma ajuda, de um acompanhamento, de um processo, passar por um processo de, terapia. Nós estamos aqui para te ajudar. E além das ciências, eu também busco embasar a minha prática nos princípios da Bíblia, porque, gente, Deus é maravilhoso, então Ele deixou esse manual que Ele traz tudo o que a gente precisa para ter uma fé fortalecida, que muitas vezes sim, nós vamos buscar uma terapia, vamos buscar um mentor, um psicólogo, um terapeuta para nos ajudar nas nossas dificuldades, né, no dia a dia. Às vezes é questões financeiras, às vezes é questões de relacionamento, às vezes as suas emoções não estão ajustadas, você não está bem emocionalmente, e nós precisamos buscar os profissionais, mas acima de qualquer homem na terra está Deus. Existe um Deus que se interessa pela minha e pela sua vida. Então, assim, sempre eu vou embasar a minha prática, embasar aquilo que eu falo, as minhas teorias, sabe, fundamentar, na verdade, acho que a palavra correta, fundamentar aquilo que eu faço com a Bíblia, porque é a verdade milenar, princípios milenares, então assim, não tem como dar errado, né? E aí eu querendo falar sobre crenças limitantes, sobre muitas vezes por que a gente fica bloqueado, por que a gente fica estacionado, por que falta coragem, por que nos falta ousadia. E eu fui estudando sobre isso, fui buscar um personagem da Bíblia que pudesse nos ajudar também a ilustrar como Deus ele cuida da gente nessa parte. E lembrei de Gideão. Aí eu fui buscar lá em Juízes, e no livro de Juízes tem a história de Gideão, e é muito peculiar e muito clara, muito claro assim, muito transparente a forma como Deus trata com Gideão e serve de exemplo para nós. Então lá no verso, eu vou ler apenas um verso aqui agora para começar, talvez eu leia mais, que está em Juízes capítulo 6, depois se você tem uma Bíblia na sua casa, vai lá, olha na sua Bíblia e lê toda essa história, todo o capítulo 6 em diante, você vai ver assim, todos os episódios que Gideão viveu, e são muito, muito fortes, sabe, as experiências dele. E Gideão estava lá escondido. O texto diz que ele estava escondido, malhando trigo no tanque de pisar uvas. Era um espaço, né? Depois a gente pode aprofundar mais isso, mas ele literalmente estava num lugar onde as pessoas não pudessem vê-lo, porque como eles estavam em guerra, ele temia que os inimigos, que eram os midianitas, o povo que estava combatendo contra Israel, eles o vissem e, sabe, matassem, era morrer mesmo, era tempo de guerra. E ele estava escondido ali trabalhando. E aí ele recebe a visita de um anjo. E o anjo diz a seguinte frase para ele: você é corajoso. E o Senhor está com você. Mas como assim? Eu estou morrendo de medo. Eu estou escondido. E como é que você aparece um anjo aqui do nada? E nunca é do nada, tá? Nunca é do nada as mensagens que você recebe. Às vezes você está em algum lugar, numa fila de banco, esperando uma consulta médica e começa a conversar e você não está bem, você está angustiada, tem alguma coisa que não está em conformidade com você. E chega uma pessoa e de repente fala alguma coisa. Aí você fala assim, caraca, do nada a mulher falou tal coisa, aquela pessoa que eu nem conhecia disse a tal coisa que fez, parecia ter uma resposta. Aí eu ouvi um áudio, eu tava mexendo no telefone, navegando assim aleatoriamente no Instagram, no YouTube, e do nada aparece uma frase, do nada aparece uma mensagem. Não é do nada. Primeiro princípio pra gente aqui é guardar no nosso coração dessa live. Nunca é do nada. Sempre Deus vai usar situações, ambientes para falar ao seu coração a sua necessidade.
tá? Então nunca, mas tenha certeza que nunca será do nada. Sempre Deus vai provocar situações para que você receba a mensagem, aquilo que Ele quer dizer. Às vezes a gente fica orando, bom dia para quem está chegando. Elô, Catiana, sejam bem-vindas. Tudo bom, queridas? Que bom ter vocês aqui. Estamos falando sobre como vencer crenças limitantes. Estamos usando como exemplo a história de Gideão. É um personagem da Bíblia que está lá em Juízes, a história dele, Juízes capítulo 6. Catiana, manda essa live aí, chama as amigas. Manda o link da live aí para outras amigas. Essa live está sendo uma live surpresa. Eu não tinha programado, porque como eu tô assim num momento assim de trânsito, né? Não tô em casa, tô aqui com a minha filha, então tô bem à disposição dela. Mas hoje houve oportunidade, tá? Ela tá dormindo quietinha, então houve um tempinho para eu ficar aqui com vocês. Ah, que bom, Elu, que a Fabi te chamou. Boa, eu pedi pra Fabi, manda aí, avisa aí o povo. Então, e aí, gente, nunca é do nada, tá? Primeiro princípio, pra gente entender. Nunca é do nada. Deus sempre vai usar pessoas e situações para trazer respostas para nós. A gente está lá pensando e até mesmo os nossos pensamentos, eles não ficam represados dentro de nós, tá? Eles expandem, né? As pessoas falam que eles expandem no universo. Na verdade, é Deus conspirando para nos abençoar. Isso, Cati, vai mandando. Obrigada. E daí Gideão, ele estava escondido, né, trabalhando lá, produzindo o alimento, e aparece um anjo. Ele estava escondido porque o povo de Gideão estava vivendo um momento de guerra, de ataques, né? Eles estavam toda hora sofrendo muitos ataques. E se você voltar no início do capítulo 6, diz que esses midianitas, eles tinham um exército poderoso. O exército deles se comparava a gafanhotos. É exatamente essa expressão, a metáfora usada. É um exército de gafanhotos, ou seja, aquele que chega, gafanhoto é aquele bichinho que chega numa plantação e destrói, né, um exército de gafanhotos. E era assim que eles faziam, eles acabavam com tudo, queimavam as tendas, queimavam as plantações, matavam os animais, eles eram muito cruéis. Então, gente, é aceitável, né? A gente entende esse medo de Gideão. E quando um anjo aparece e diz, você é corajoso, o Senhor é contigo, ele diz, como assim? Que isso? Quem é você? Que mensagem é essa? O que está acontecendo? Todo totalmente descrente, totalmente incrédulo. Ele logo questiona aquela frase do anjo. Peraí, se o Senhor é comigo, se Deus é conosco, como é que a gente está sofrendo tudo isso? E exatamente são perguntas que nós fazemos nos momentos que nós estamos... Luz! Nós estamos... Manda aí, gente, quem está entrando, vai mandando essa live para outras amigas, que é uma live surpresa, mas que vai fazer muito bem para todas nós. E ele começa a questionar. E é exatamente o que acontece comigo e com você. Quando nós passamos por algum momento de dificuldade, sabe, um problema no financeiro, um problema com família, um problema, sei lá, no trabalho, a gente logo, peraí, Deus, eu sou tão justa, eu sou tão boa, a gente começa a se justificar para Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Peraí, eu não mereço isso, né? A gente costuma, às vezes, até falar. Mas, na verdade, querida amiga, nós não merecemos de nada. Nós carecemos, necessitamos da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia dele, nós somos consumidos. A nossa vida é um sopro, né? Deus sopra assim e acabou a nossa vida. A gente está aqui falando, de repente, Deus sopra, apaga a nossa velhinha e a gente parte. Então, assim, nós precisamos da misericórdia de Deus. E eu vou falar também um pouco da suficiência em Deus. O tema eu coloquei vencendo as crenças limitantes, porque Gideão, ele estava aqui cheio, vamos ver que ele estava cheio de crenças, cheio de preconceitos, cheio de histórias do passado, de fracassos do seu povo, da sua família. Veja, eu disse para você que esses midianitas, quando eles chegavam, e essa não era a primeira guerra que eles sofriam. Quando eles chegavam no arraial deles, no povoado deles, no território deles, os midianitas iam destruindo tudo, não deixavam nada para contar a história. E são essas perdas que Gideão vinha experimentando ao longo da sua vida. Ele era um homem jovem ainda, relativamente novo, mas desde a sua infância ele estava ouvindo aquelas histórias. Faz uma aula viva sobre as crianças. Isso, boa! Vamos preparar sim, Elô, vamos preparar. E daí, gente, Gideão recebe esse comunicado do anjo. Olha, você é corajoso. Ele, peraí, eu não tô morrendo de medo, eu tô inseguro, eu tô, sabe, tá tudo dando errado, como assim? E aí ele fala, você tem uma missão, né? Tô trazendo uma missão de Deus, para dar um recado de Deus para você, que você tem uma missão.
E aí ele falou, você vai libertar o povo. Aí Gideão falou, não, para tudo, que eu vou descer agora, que tô tendo um surto aqui, psicótico, eu tô tendo um pesadelo, uma visão, isso não tá acontecendo. E Gideão falou assim, como assim eu? Logo eu. Aí olha o que ele diz lá no verso 15, ele é poderoso esse verso aqui, ele diz assim, como é que eu vou libertar o meu povo? Como é que eu vou libertar Israel? A minha família, olha a crença aí, forte, olha quanta trava na vida desse rapaz. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha casa, da minha família. Então, além da família dele ser a menor, ser a mais insignificante de todo o território ali, ele dentro da sua família era a pessoa mais insignificante, era o menor, era aquele tipo invisível. Agora, por que será que a autoimagem, né, o autoconceito de Gideão era assim? Porque ele ouviu isso, com certeza dentro do ambiente, e aí a gente vai falar sobre essas crenças, onde é que elas nascem? Elas nascem dentro dos ambientes mais seguros da nossa vida. E quais são os ambientes seguros para nós? Na nossa família. Isso não é por maldade, né? Claro que a gente sabe que há muitas crianças que crescem num ambiente tóxico, num ambiente de violência, num ambiente de palavras pejorativas, sabe? Que acaba com a autoestima, você não consegue, você é fraco, você não aprende, você é burro, você tá gorda, você tá feia, esse cabelo tá... Então, essas coisas que as pessoas falam sem querer, né? Sem querer, não foi de propósito, isso vai criando uma ferida, vai criando ali uma identidade totalmente deturpada daquilo que Deus projetou para cada um de nós. E Gideão, quando ele diz assim, essa frase muito forte, ele diz a minha família é mais pobre, ou seja, nós não temos nada, nós não somos capazes, a minha família inteira, eu venho de uma geração de incapacidade, de pobreza, de escassez. E além de tudo, além de eu vir dessa situação, desse ambiente de escassez financeira, de motivação, de energia, de tudo, talvez de coragem, de fé, ele diz, na minha casa eu ainda sou o menos importante. Por que ele tinha essa autoestima tão baixa? Porque essa autoestima foi construída. E aí a gente entende que todas as crianças, todos nós, todos os seres humanos, eles têm necessidades emocionais. E dentre as necessidades emocionais que nós temos, nós precisamos construir uma boa autoestima. Nós precisamos nos sentir num ambiente seguro. A criança precisa de... Isso é trazido pela terapia dos esquemas. Ela precisa de um ambiente seguro, ela precisa de conexão, ela precisa dessa troca, desse pertencimento, ela precisa de autonomia, ou seja, aquela criança que é dada a ela um desenvolvimento onde ela se sente capaz, onde ela se sente que pode fazer tal coisa, que consegue X coisa. Ela precisa dessa boa autoestima, dessa autoimagem, e ela precisa de liberdade de expressão. Veja, Gideão estava escondido, ele estava, então ele não se sentia capaz de falar. Liberdade de expressão não foi construída nele, ele não sabia se expressar, ele não sabia se posicionar, ele não sabia entregar uma mensagem. Quando chega o anjo dizendo que ele que vai libertar o povo, ele fala, peraí, eu mal sei, me comunicar dentro da minha casa, porque eu sou menos importante, é porque ninguém me ouve. Quando alguém diz eu sou menos importante, é porque ele tem a sensação, a percepção de que ninguém dá atenção para o que ele fala. Quantas vezes a gente erroneamente fala para a criança, peraí, daqui a pouco eu falo, mãe, quero falar alguma coisa, tia, quero dizer alguma coisa, tia, aí para as meninas aí do ambiente de educação, de sala de aula. Peraí, daqui a pouco. E aí às vezes a gente esquece de deixar dar voz, dar vez e voz àquela criança que queria dizer algo e ela ali se recolhe. Porque a gente precisa entender que a criança ela não tem recursos emocionais ainda construídos, porque ela ainda está em desenvolvimento para se posicionar, para defender, não, peraí, eu tenho direito de falar. Quando a gente é adulto, a gente fala, não, peraí, eu também tenho direito de falar. Mas uma criança, ela não vai dizer isso, né? Talvez ela chore, talvez ela grite, ela vai expressar
insatisfação, aquela frustração de alguma maneira. E se ela chora e se ela grita, aí é que ela perde o direito mesmo. Agora que você perdeu mesmo uma vez, agora você vai ser o último, agora que você não vai falar. A gente pune, a gente castra e a gente rouba da criança essa necessidade emocional, uma dessas necessidades emocionais que é a liberdade de expressão. Então o Gideão ali, ele estava cheio dessas crenças. Ele não tinha um ambiente seguro, ele não tinha conexão, ele não tinha autonomia, ele não tinha uma boa autoestima, péssima autoestima dele, ele não tinha liberdade de expressão, ele não tinha, e limites também é uma das necessidades emocionais que todo indivíduo precisa desenvolver ao longo da vida. Eu já fiz uma live no ano passado, retrasado, não sei, sobre explicando, destrinchando um pouco mais sobre essas 6 necessidades emocionais. E a gente pode marcar, sim, Elô, uma aula ao vivo para a gente falar sobre essas necessidades emocionais, que quando você não desenvolve, quando você não tem a oportunidade de desenvolver ao longo do seu crescimento, da sua infância, essas necessidades emocionais, você vai ser um indivíduo com crenças. Lá na frente, na sua vida adulta, você vai ter algumas dificuldades em alguma dessas áreas que vão estar ali bloqueadas, porque não foi na vida adulta, gente. É ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso crescimento, que essas coisas vão acontecendo. Tá? E Gideão agora está nesse momento ali, todo frustrado, todo se sentindo derrotado, sem perspectiva nenhuma, zero expectativa de vida. E ele responde isso pro anjo: não, eu não sou, logo eu não tenho condições, né? E daí o anjo fala o seguinte, gente, aí é onde entra a Bíblia, onde entra a nossa fé, aquilo que nós criamos, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? E aí o anjo responde assim para ele, quando ele diz: a minha família é mais pobre e eu sou uma pessoa mais importante da minha família, da minha casa. Aí o anjo responde para ele: você pode fazer isso. Uau, eu adoro essa frase. Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Era o próprio Deus ali dando esse retorno para Gideão. Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Então, meninas, mais uma coisa. Como é que a gente vence as crenças limitantes? Primeiro, a gente precisa identificar essas crenças na nossa vida. Eu preciso reconhecer as minhas limitações. E aí é a tal da jornada do autoconhecimento que eu sempre falo por aqui. Se você não se propor a uma jornada do autoconhecimento, e uma terapia ela te ajuda muito nisso, você conhecer os seus limites, conhecer os seus bloqueios, conhecer os traumas que estão aí enrustidos dentro de você, que às vezes a gente fala assim: como é que foi a sua infância? Foi tudo bem, eu tive uma infância ótima, tudo bem, eu tinha casa, a gente entende por infância boa, eu tinha casa, tinha pai e mãe, não sei o que, tinha comida, não passei fome, não passei frio, mas dentro desse ambiente seguro que nós vivemos, palavras foram ditas, expressões, e mais uma vez, aqui a gente não vai crucificar os nossos pais, porque eu como mãe já errei muito. E cada vez mais que eu mergulho nesses estudos, sabe, do desenvolvimento humano, eu vejo o quanto eu falhei como mãe, sabe? Então, assim, aí você vai se confrontando, você vai lendo, você vai aprendendo, você vai sendo confrontada pelos aprendizados que você vai adquirindo. Só que isso isso é importante. Ah, não, então eu não quero, Marta, porque eu não quero ser confrontada. Precisa ser. Sabe por quê? Porque se você não for confrontada, se você não descobrir onde você errou, onde você falhou, você não tem como consertar. Você não tem como corrigir a rota para seguir certo. Enquanto a gente quer ficar na cegueira, enquanto eu tô na ignorância, eu não consigo enxergar o caminho da liberdade, do avanço, do progresso, né? Então, ali estava o anjo dizendo para ele, respondendo para ele: olha aqui, você pode fazer isso. Você pode sim liderar um exército e vencer esse inimigo que está acabando, destruindo o teu povo. Sabe por quê? Porque eu vou te ajudar. Então todos nós precisamos de ajuda, todas nós precisamos de apoio. Chega um momento na sua vida que você não consegue mais sair daquele emaranhado de emoções frustradas, de emoções mal resolvidas. Você não tem mais domínio sobre, sabe, a sua vida. É esse momento que você precisa sim buscar ajuda. E aí, esse anjo ali deu... Olha só, gente, o momento que Gideão estava vivendo,
Era tão dramático, era tão caótico, que nem se qualquer pessoa, um ser humano, aparecesse para ele não ia acreditar. Claro que não. Até porque estavam todos adoecidos. O ambiente estava todo em temor, todo sabe, em perdas. Então ninguém tinha recurso emocional para ajudar ninguém. Então foi necessário um anjo literalmente descer do céu e falar com o Gideão. Quantas vezes você diz assim, não acredito em mais nada, só acredito se aparecer um anjo na minha frente. Não é mesmo? A gente fala isso. Só que muitas vezes Deus manda pessoas, sabe, que são anjos na nossa vida. São verdadeiros anjos. E nós precisamos estar mais sensíveis, nos permitir, né? Acho que é melhor dizer, nos permitirmos a ouvir, sabe, os recados de Deus, os avisos de Deus, as oportunidades de ajuda que Deus envia até nós, né? Então, talvez hoje essa live aqui seja um recado de Deus para sua vida. Não sei, assim, a história de quem está aqui, cada um de nós traz uma história. Outra coisa que eu tenho falado e aprendido, nós precisamos respeitar a história de cada pessoa. Cada ser humano tem uma história. Cada pessoa traz consigo vivências, sabe? Coisas boas e coisas ruins que viveram ao longo da sua vida. E isso, não, quando você me vê, não sou transparente para você saber como eu estou por dentro. Você me vê aqui arrumadinha, pintadinha aqui, não sei o que, com batonzinho, blá, blá, que bonitinha, arrumadinha. Mas você não sabe de nada sobre mim, né? Vamos dizer assim. E aí, o que tá? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que eu vivi, o que eu escondo. E geralmente a gente só deixa aparecer aquilo que a gente quer, né? Como adultos, a gente camufla, a gente coloca máscaras. E as feridas emocionais que nós carregamos na nossa vida, o nosso próprio cérebro, ele vai te ajudar a se defender, para você não se ferir mais, para você não, sabe? Ele te ajuda a criar uma máscara. Então, se eu sou uma pessoa frustrada, com sentimento de abandono, ele vai me dar uma máscara para eu aparecer, sabe, bem diante das pessoas. Se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que sofre traição, ele também vai me dar uma máscara para eu aparecer, para eu me sustentar, porque senão a pessoa não se sustenta. Só que viver de máscara não é bom para ninguém, não faz bem a ninguém, isso dói demais. Então, talvez essa live aqui, que foi uma live surpresa, eu não tenho feito live, eu faço lives, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu já faço lives desde 2021, quando começaram as pandemias, fazia à noite, né, às terças-feiras à noite, algumas vezes fiz às sextas e tal, e esse ano comecei a fazer às sextas-feiras pela manhã, por conta da minha rotina, que mudou muito agora. E só que agora, esse mês, eu tô aqui acompanhando a minha filha, que tá gestante, quase parindo, e eu ainda não tinha conseguido ajustar os meus horários de volta. Mas ontem queimou meu coração. Você vai ter que fazer essa live amanhã, você vai ter que fazer essa live amanhã. Então, eu me organizei aqui, ela tá dormindo, tá tudo ok. Eu falei, vamos lá. Vamos abrir aqui esse Instagram para falar, porque tem alguém precisando ouvir essa mensagem. E foi a história de Gideão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Tá fazendo sentido aí para vocês, meninas? Olha quanta gente chegando, ó, viu? Ó, agora, olha só, eu pedi para vocês começarem a enviar o aviãozinho convidando pessoas para vir para a live. Agora começa a clicar no coração, porque é o esquema aqui do Instagram. A gente vai clicando no coraçãozinho, dizendo que o assunto tá legal, tá fazendo sentido, tá sendo bom, e aí ele vai atraindo pessoas para cá. Então, ó, clica aí no coraçãozinho e traz mais gente pra cá. Que essa mensagem, sabe, ela é de Deus para nossas vidas hoje. Com certeza, se você tá aqui, essa live é pra você. Tá bom? Deixa eu beber um gole d'água. Quando você clica aí no coração, deixa eu beber uma água. O tema da live é vencendo crenças limitantes. E o personagem que vai nos ajudar a entender isso é Gideão. A história dele está na Bíblia, em Juízes capítulo 6. Depois você vai lá na sua casa, deve com certeza ter uma Bíblia, pega a sua Bíblia e lê a história de Gideão. Ela é maravilhosa demais, é uma história assim de superação, literalmente. Gideão, ele está com o seu povo sendo afligido, né, por um outro povo que está lá, vai lá, invade, mata, queima as plantações, mata os animais, e eles estão muito amedrontados daqueles sucessivos ataques. E nesse momento da história, Gideão está escondido,
trabalhando lá, preparando, né, desmalhando trigo no lagar, está literalmente num lugar escondido. E aparece um anjo, de repente, na frente dele e fala assim: você é corajoso, o Senhor é contigo. Gideão ouve aquilo e acho que ele ri, né? Não diz aqui que ele sorri, mas a resposta dele é como se ele tivesse dado uma gargalhada de descrença. Ele diz: mas Deus é conosco? Como assim, se Deus é com a gente, se está acontecendo isso tudo com a gente? E quantas vezes você fala isso? Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está me vendo? Porque não é possível. Eu estou nessa situação, eu estou me esforçando, e nada acontece, nada muda, o cenário só piora. E era esse o sentimento de Gideão. Esse o sentimento de Gideão, e talvez seja o seu sentimento hoje. E aí, o anjo diz: olha, Deus te deu uma missão. Você vai liderar um exército para vencer esses midianitas que estão atacando vocês. Daí Gideão pira, como diz o outro, né? E aí eu tô trazendo de novo aqui, porque entrou mais gente, para quem entrou depois entender. E aí ele tá dizendo... Aí ele responde: não. Aí é onde a gente vê o dicionário da crença limitante de Gideão. Ele fala o seguinte: eu não posso libertar o meu povo, porque a minha família é a mais pobre de toda a tribo, né, que eram tribos, eles eram separados por tribos. Da tribo de Manassés era a tribo de Gideão, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então olha quantas crenças, olha quantas feridas emocionais Gideão carregava. E essas feridas emocionais, elas são geradas, e aí a gente vai para a ciência, ao longo da nossa vida, por coisas que você vive, por coisas que você vê, por expressões. E às vezes a gente fala: mas a minha casa, por exemplo, uma situação lá em casa que a mãe diz tal coisa, e você tem a percepção, a criança ela tem a percepção daquilo ali que a magoa. Deixa eu ilustrar rapidamente para vocês. Eu estava ouvindo um relato de uma pessoa, e ela disse que ela na casa dela eram 5 irmãos. Então ela foi a última, era a caçula, a temporã. Só que quando ela nasceu, por uma organização da família e tal, a mãe não comprou uma cama para ela. Então todos os outros irmãos tinham cama. O fulaninho tinha, a Beltraninha, todo mundo tinha cama. Mas ela não tinha. Aí ela tinha que dormir aonde? Na cama dos irmãos. E aí, essa noite dormia com fulano, naquela noite dormia com Beltrano, na noite seguinte com a mamãe, com o papai. Ela não tinha uma cama. Algo tão simples. Os pais fizeram aquilo de maldade? Não! É uma coisa natural. Achava que não tinha necessidade, que tinha tanta cama em casa. Pra que vai querer uma cama? Ela é pequenininha? Dorme com a irmã fulana, com a mais velha. Dorme com a do meio. Vai dormindo aqui e acolá. E ela disse que um dia... Só que ela só descobriu isso na terapia, tá? Depois de adulta. Que ela tinha uma ferida de abandono, de rejeição. Ela não se sentia parte da família. E ela... Não sabia por quê, só que dentro da terapia, né, dentro do trabalho sendo feito, ela foi trazendo, essa memória foi voltando, e ela lembrou desse episódio, que um dia ela estava sentada no sofá da sala, agarradinha, era noite, todo mundo já estava dormindo, todo mundo já estava deitado, e ela estava sentada no sofá com o travesseiro, e ela falava assim: aonde eu vou dormir hoje? Eu não sei onde eu vou dormir. Ela não tinha uma cama para ela não tinha um lugar naquela casa. Então, quando o Gideão fala: eu sou o menos importante da minha família, que experiências Gideão viveu para ele construir essa identidade de não pertencimento, de menos-valia, sabe, de não importância. Então, assim como essa mulher adulta, né, que eu tive acesso à história dela, ela narra isso. Gideão aqui também, aqui o texto da Bíblia não vai descortinar tudo, né? Não tem como contar todos os detalhes. A gente só sabe que Gideão se sentia menos importante da sua casa. Isso foi dito em palavras? Não, talvez não. Ou talvez sim, a gente não sabe. O texto não traz essa informação. Assim como essa mulher... Nunca foi dito para ela: a gente não gosta de você, você não tem importância. Não, pelo contrário, os pais eram amorosos, os pais abraçavam, né? Mas aquela coisa de: meu Deus, nem percebi que isso era importante, nem achei que ele fosse ficar chateado. Poxa, que bobeira, deixa de ser bobo, a mamãe te ama assim, não. Sabe? Mas são coisas, sabe? Chega a criança com o trabalho da escola, amanhã, tá bom, depois eu vejo. Poxa, eu não quis parar para olhar meu trabalhinho. Então, a lavar a louça, ou limpar a casa, ou fazer X coisa, ou tá falando no telefone com a minha tia, é mais importante do que parar para olhar um trabalho que eu trouxe da escola, ou para eu contar alguma coisa que aconteceu. E isso, aquele momento ali,
parece que ele passa ligeiro, mas na memória, na percepção dessa criança, fica ali uma fala: poxa, eu não tenho tanta importância. A minha tia que está conversando ali com a mamãe é mais importante do que eu. A louça ali que ela está lavando é mais urgente do que a minha atenção. Só que isso, algumas coisas repetidamente ao longo da vida, vai gerando ali aquela percepção de menos valor, de menos valia, de insuficiência, né? E isso você leva para sua vida. Gideão tá aqui, um homem adulto, que ele se sente menos importante. Ele não tem valor de si, ele não tem valor próprio. Ele não tem valor próprio porque não foi construído isso. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Menos amada, menos querida e por aí vai. E aí o anjo diz para ele: não, você vai conseguir, você pode. Essa frase é poderosa. Aí que a gente cura. Você pode fazer isso, porque eu te ajudarei. Então essa palavra, sabe, que a gente precisa trazer para começar a curar as nossas crenças. Se hoje você, querida amiga que está aqui comigo, tem alguma crença que te limita, você se sente incapaz lá no seu trabalho, você se sente menos amada pelo seu cônjuge, hoje você cura essa criança interior que está ferida aí dentro de você e diga: você é capaz, sabe? Deus vai me ajudar. Se eu estou viva, é um dom de Deus. A vida, primeiro momento, primeira lição de cura. Se você está viva, nós estamos vivas aqui, nós recebemos um presente de Deus, de mais ninguém. Por que eu estou viva? Porque Deus quer que eu esteja, né? Não é porque eu quero estar viva, mas Deus está me dando fôlego. Quem me dá o fôlego de vida é Deus. Então esse presente do fôlego de vida soprado dentro do meu pulmão todas as manhãs já é um presente de Deus. Então se Ele me mantém viva é porque eu tenho importância para Ele. Não que quem morre não tem importância para Deus, gente. Mas assim, eu tenho importância ainda de estar vivo. Eu tenho um propósito por eu estar ainda de pé na terra, né? Quando o propósito de Deus terminar na nossa vida, Ele vai nos levar. Mas se eu estou de pé aqui, Deus tem um propósito. O propósito é eu estar aqui com vocês hoje falando. Eu estou vivendo, cumprindo o meu propósito. Então, isso já é um princípio forte para eu, não, eu tenho importância, eu tenho valor, principalmente para Deus. Se eu não tiver valor para ninguém, para Deus eu tenho valor, porque eu estou viva, eu estou de pé, eu estou andando, eu estou ouvindo, eu estou falando, então eu tenho ainda muito para contribuir com o mundo que eu digo, com o seu mundo ali. Não preciso ir alcançar o mundo inteiro, eu quero alcançar o mundo que está perto de mim, né? Onde eu vivo, onde eu interajo. E aí o anjo diz para ele: você pode, porque eu te ajudarei, né? Então nós precisamos nos libertar dessas crenças que nós de repente construímos, foram construídas dentro de nós. O pertencimento, essa mulher que eu contei para vocês a história, ela não tinha uma necessidade emocional que é de pertencer, né, de estar conectada com alguém. Ela se sentia desconectada com a própria família e entende que o ambiente, o primeiro ambiente e de maior importância na vida de todo ser humano é a família, o ambiente familiar, aquela célula familiar. Tanto que a gente começa ali bonitinho, que depois vai na adolescência a gente vai se desprendendo ali para começar a construir relações fora daquele núcleo familiar que nós temos, né? Então, a minha palavra para você hoje, querida amiga que está aqui me ouvindo, é: você pode fazer isto. Eu não sei em que área da sua vida você está precisando de uma afirmação. E diga palavras de afirmação para você. Sabe, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu estou bem, eu sou bela, eu sou importante. Vá dizendo isso, porque você vai falando alto, em bom som, para o ambiente reverberar essa verdade e ela encher a sua vida, a sua essência, as suas células desse poder. Sabe, o nosso cérebro, ele trabalha assim, ele trabalha com aquilo que você coloca diante dele. O nosso cérebro, ele não separa, a nossa mente, ele não separa o antes e o depois, sabe? Então, se eu vivi uma experiência traumática na minha infância, e aconteceu hoje de você dizer uma palavra para mim: Marta, você é muito fraca, e eu escutei isso lá embaixo, ele traz aquela verdade, aquela força, como se eu tivesse acabado de receber isso agora. Então, a gente precisa declarar isso aí, Luciana: eu tenho valor, o Espírito Santo mora em mim, exato. Então, assim, o anjo falou para Gideão: você pode, porque eu vou te ajudar. E aí, eu quero trazer uma outra verdade para você, é que essas crenças limitantes, elas precisam, você precisa jogá-las por terra e crer na sua suficiência em Deus. Porque também a gente não pode entrar naquela posição
de que, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu posso tudo. Não, nós somos muito frágeis. O ser humano é muito frágil. Tá? Uma palavra, um episódio, uma situação pode desmoronar com a gente. Então a minha suficiência, a minha fortaleza tem que estar em Cristo, tem que estar em alguém muito superior e muito mais forte, muito capaz do que eu. Porque eu, Marta, eu posso te ajudar, eu posso te dar uma palavra de ânimo, posso te encorajar, mas eu não posso te suprir em todas as suas necessidades e principalmente as emocionais e espirituais. Eu posso suprir alguma necessidade de alguém materialmente e até emocionalmente, uma ajuda, uma palavra, mas eu tenho limites, porque eu sou humana assim como você. Então nós precisamos de um ser superior a nós, e esse ser superior é o próprio Deus. E ele deseja que, assim como ele desejou para Gideão, que Gideão se sentisse capaz, se sentisse forte, se sentisse com competência, ele quer que eu e você também nos sintamos assim, porque é isso que ele deseja para todas nós, é para isso que ele nos criou. Ninguém está na Terra por acaso, sabe? Ninguém está na Terra porque a mãe tentou, eu sou um aborto mal sucedido. Você não é um aborto mal sucedido, você é uma confirmação de Deus para esse tempo, porque se fosse para você não nascer, sua mãe não tinha gerado, o ventre da sua mãe não tinha conseguido gerar, sua mãe, se tentou abortar, não teria conseguido. Então, se você está aqui viva, é porque Deus quer que você esteja viva. Então, se a gente se segura nessa verdade, não tem crença mais que nos limite. Nada vai nos limitar, não haverá limitação. Aquilo que o homem pensa, ele pode executar. Isso está na Bíblia, isso está lá em Gênesis. Tá? Lá no princípio, Deus fala, aquilo que o homem deseja pensar, desejar, executar, ele pode. Mas por que Deus diz isso? Porque nós temos inteligência, o intelecto, nós temos condição, a nossa mente humana ela é capaz de criar muitas coisas, de gerar, produzir muitas coisas, boas e ruins também. Tanto que a gente olha para o mundo e vê tantas coisas ruins, como tanta malignidade, mas aí é onde entra aquele que é o algoz, né? O contrário. Deus, ele quer progresso, ele quer vida, ele quer vitória. E tem alguém que não quer, que ele quer frustrar os nossos planos. Então ele vai tentar aí bagunçar, mas a gente precisa nós precisamos nos agarrar a Deus. Então, gente, no ambiente, isso é muito importante para nós como mulheres, como mães, avós, educadoras, sabe? Como ser humano, entendermos que nos ambientes onde a gente deveria se sentir mais seguro, que é no ambiente familiar, no ambiente entre amigos, é onde nascem os traumas. Então a gente precisa cuidar daquilo que nós falamos, da forma como nós falamos com as crianças, falamos umas com as outras, porque mesmo depois de adulta eu posso falar algo com você e impensadamente, inapropriadamente, e essa palavra ser um gatilho aí na sua mente, nas suas emoções e trazer sentimentos muito dolorosos do passado, né? Então a gente precisa cuidar das nossas relações, dos nossos relacionamentos, cuidar de nós mesmas emocionalmente e cuidar dos nossos relacionamentos, né? Ter sempre palavras de encorajamento, de ânimo, sabe? De incentivo para as pessoas, de paz. E aí, tem um outro texto que está lá em Isaías, que eu deixei anotado aqui pra gente, que diz assim, então tem Gideão dizendo, eu não consigo, eu sou o menor, a minha família é mais pobre, e aí Isaías vai dizer assim pra gente, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Agora eu parei nessa expressão, voam alto. Por que Deus diz assim? O que confia no Senhor renovam suas forças, voam alto. Qual o objetivo desse voar alto? Será que é sair voando feito um passarinho, feito uma águia? Não, porque ele diz voam alto como uma águia, ele faz uma comparação. A águia é aquele animal que ele voa muito, mas muito alto. Ele vai buscar, sabe, ele tem um poder aqui no seu pulmão de que dilata assim, ele vai muito alto. E tem uma coisa interessante, uma vez eu até gravei aqui um videozinho curto, né, falando sobre isso, que os corvos, eles ficam perturbando a águia. Os corvos são aqueles, né, aquelas avezinhas que ficam perturbando a águia. Só que, quando a águia não quer ser incomodada pelos corvos, ela voa, ela alça voo. E aí ela vai, os corvos até vão atrás dela. Só que os pulmõezinhos dos corvos não têm a competência, a capacidade
respiratória do pulmão da águia. E ela vai embora, vai embora, vai embora, e eles ficam para trás. Então você tem que ser uma águia, porque você não pode deixar que nenhum corvo fique te perturbando, te azucrinando a cabeça. Quando alguém quiser ser um corvo na sua vida, te azucrinar, você voa, sai de perto, alça voo, sabe? Não entra no embate não, que não vale a pena. Sai, voa, vai embora. Você é águia, você pode ir muito alto. E aí, esse voar alto, trazendo para a nossa vida prática, é o que, gente? É progredir, é avançar, é prosperar, é conquistar, né? Deus não vai dar asa para mim e para você para a gente voar literalmente, mas essa metáfora de voar alto é conquista, gente. Deus deseja conquista. Mas como é que eu vou conquistar, Marta? Continuando presa nas minhas crenças de que eu sou incapaz, que eu não consigo, que eu não aprendo, sabe? Eu não consigo aprender isso. Não fala isso. Quantas vezes a gente fala isso? E eu digo isso até com relação às tecnologias, porque não somos da geração da tecnologia, nós estamos nos tornando, né, a dominar a tecnologia. E às vezes a gente pega o telefone, quer fazer alguma coisa, quer mandar uma mensagem, baixar um vídeo e tal. A gente vai, caramba, eu não consigo fazer isso, eu não aprendo isso. Todas as vezes que a gente der esse comando para o nosso cérebro, ele vai dizer, ele vai confirmar, sim, você não consegue, você não aprende, ele não vai te ajudar. Mas se você disser, não, eu vou conseguir, eu vou aprender, eu vou dar um jeito, me ensina aqui, fulaninho, pega o filho lá e bota do lado. Geralmente eles não querem, eles pegam o telefone da nossa mão e fazem pela gente, né? Acontece isso aí com vocês ou só na minha casa? Mas em outras situações também a gente fala, não, eu vou me esforçar e Deus vai me ajudar. Isso que Deus disse aqui, que o anjo, né, com o comando de Deus disse para Gideão, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Pega essa frase hoje e escreve. Vamos até fazer um combinado aqui com vocês. Vocês agora vão me ajudar. Quando acabar essa live, eu vou deixar ela salva. Você vai fazer um print aqui, tirar uma foto aqui da live comigo. E você vai escrever lá no seu Instagram, vai botar lá no Instagram o print da foto, fala a Deus, isso. E você vai escrever, eu posso fazer todas as coisas porque Deus me ajuda, porque o Senhor me ajuda. Porque ele falou assim, você pode fazer isso porque eu ajudarei. O anjo de Deus disse isso, era a voz de Deus falando para Gideão ali. E a voz de Deus está falando para mim e você, eu posso fazer todas as coisas, porque o Senhor me ajuda. Vamos fazer isso? Vamos escrever lá? Escreve lá no seu Instagram hoje, lá no seu story. Então, gente, essas asas que Deus nos dá é para nós voarmos alto, conquistando, progredindo, aprendendo, avançando, sabe? Crescendo, cuidando das nossas emoções, cuidando do nosso corpo, mas nós temos que ser mulheres sábias. Uma mulher emocionalmente inteligente não é aquela mulher que ela procura nutrir a mente dela de coisas boas. Se eu paro para ficar ouvindo gente que só reclama, que só fala mal, que só tá sempre pesada, sabe? Não tem pessoas pesadas, são aquelas pessoas que só tem notícia ruim para contar, só tem fofoca para dizer. Ai, você sabia o que aconteceu com fulano? E começa... E aí eu vou ficar intoxicada de coisas ruins, de coisas negativas. Isso não faz bem para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso corpo físico, porque o nosso corpo, eu ainda coloquei essa semana lá um post no Instagram, que o nosso corpo, ele carrega ele é a marca das nossas emoções, ele carrega as nossas emoções, ele é a expressão daquilo que está dentro da gente. Aí começa a doer pescoço, começa a doer não sei aonde, começa a dar uma queimação. Isso tudo muitas vezes não é físico não, é emocional. Nós estamos intoxicadas emocionalmente por pensamentos, por sentimentos, por coisas que vão... não tira print. Que pena, Lu. Então, nós ficamos intoxicadas por ambientes, sabe, que não são bons. Então, sai, faz igual a ave, voa alto, fica longe dos corvos, longe dos urubus, voa para longe deles, sabe? Sai dos ambientes, põe diante dos seus olhos coisa boa, coisa que vai te edificar, pega um vídeo, sabe? Para aprender. Quantas vezes a gente fica na rede social só vendo bobagem, aí você gasta 1, 2, 3 horas vendo um monte de coisa de piada. O que aquilo te acrescentou? Aquilo te fez ficar mais inteligente? Te fez ficar mais... aprender coisas para você cuidar das suas emoções, do seu corpo físico? Que a gente tem que cuidar das emoções, do nosso corpo físico, do nosso... Sabe?
E a gente, do nosso espírito, do espírito eu vou buscar mais a presença de Deus. O nosso corpo, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar com o que eu ponho para dentro do meu corpo, o que eu bebo, o que eu como. Né? Eu vou procurar caminhar, procurar fazer alguma coisa, mover o meu corpo para ele não ficar paralisado. E as minhas emoções é eu liberar perdão, é eu trazer palavras, sabe, de autoafirmação para mim, para as pessoas. É isso, gente. Assim você está se ajudando, sabe, a ser uma mulher inteligente emocionalmente. E aí você vai voar alto, porque você vai confiar em Deus. Não é autossuficiência, é suficiência em Deus. Eu vou vencer as minhas crenças limitantes com a suficiência em Deus. Deus é suficiente para me dar e para fazer tudo aquilo que eu preciso. Então, o anjo disse para ele, você pode, porque eu te ajudo, eu vou te ajudar. Então, assim, eu estarei com você. Então, a mesma mensagem para Gideão, para a gente também, não foi privilégio dele. Isso é para todos nós, se está na Bíblia, para mim e para você. Isso. Olha que coisa linda a Regina está falando aqui pra gente, a Regina Maria, que Deus tem propósito. Claro, Regina, porque você não é um aborto mal sucedido. Já vou encerrando aqui a nossa live de hoje. Vou pedir para você fazer o print. Quem consegue fazer print, tira aí o print. Deixa eu tirar os comentários aqui rapidinho. Peraí. Cadê, gente? Eu faço e depois eu esqueço como faz isso. Vamos fazer o print aí pra gente encerrar as lives? Com essa frase aí. Eu posso todas as coisas porque Deus está comigo. Coloca do seu jeito. A frase do Gideão aqui, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Eu posso fazer tudo porque Deus me ajuda. Pronto, pode ser assim. Eu posso fazer todas as coisas porque Deus me ajuda, né? Vamos lá? Tira print aí pra gente terminar. Eu tenho que ligar lá pro Rio, que tem alguém me ligando lá do Rio, não, lá de Natal. Tá bom, meninas? Obrigada aí pela presença de vocês. Eu vou deixar a live salva. Se alguma das pessoas que nós convidamos aqui para estar com a gente não puderam vir, não puderam entrar, mas acho que a mensagem já foi dada, né? Aquilo que, assim, a mensagem, assim como o anjo foi lá dar uma mensagem para Gideão, hoje eu vim aqui deixar essa mensagem para vocês, né? Então, com certeza, quem esteve aqui conosco agora nessa manhã, recebeu, né? Recebeu a mensagem, tá bom, queridas? Eu não vou prometer estar na sexta-feira, não sei se o neném já vai ter chegado, se a bebezinha, minha netinha já vai ter nascido, mas se não, eu volto aqui amanhã, na semana que vem, tá bom? Tira print, vamos tirar um print, põe lá, marca lá meu arroba, eita, peraí, o que eu fiz aqui, gente? Oi, gente... Fiz alguma besteira aqui, meninas. Não sei se vocês ainda estão aqui. Acho que caiu a live. Vocês estão aí, gente? Vocês estão? Eu acho que deu uma mensagem aqui que estamos informando que você iniciou. Bom, enfim. Ok? Fez sentido para vocês tudo isso aqui? Vamos então? Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Que essa palavra esteja aquecendo o coração de vocês. Guarda essa mensagem, tá? Que você pode, sim, vencer, conquistar todas as coisas, pode voar alto, crendo na suficiência de Cristo. Sendo Ele a nossa suficiência. Se Ele está conosco, se a gente crê que Ele está conosco, está à nossa frente, nós podemos vencer qualquer exército. E a história final de Gideão é que ele vence com apenas 300 homens, um exército enorme, poderosíssimo da sua época, que tinha muito mais armamento bélico do que o exército de Gideão. E ele venceu por quê? Porque ele se firmou, ele conseguiu romper com as crenças e ele acreditou na palavra do anjo, que o Senhor o ajudaria. E a espada de Gideão ficou famosa, porque com aquela espada Gideão venceu muitos exércitos poderosos, porque o Senhor prometeu, o Senhor promete e cumpre, o ajudou a vencer, tá bom? Então, beijo no coração, obrigada aí pela presença de vocês, tiraram print, marca lá meu arroba, depois eu vou deixar salva aqui a live, tá bom, queridas? Beijo, uma sexta-feira abençoada, feliz sexta para todas nós, beijinho.